1 Reis 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tebista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Queridos, Elias, ele foi o profeta mais incisivo, mais audaz, mais valente, querido, da história de Israel. Sabia disso? Ele foi enviado por Deus, querido, numa época de grande corrupção espiritual em Israel. A época do profeta Elias, a corrupção sexual, a corrupção moral, a corrupção espiritual havia tomado Israel em grandes proporções. Porém, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra e nos descreve Elias, um homem ousado, corajoso. E quando eu vejo a história de Elias, eu posso ver o quanto Elias, ele era um homem de oração. Quanto Elias era um homem de oração, porque ninguém faz estas coisas se não for um homem de oração. Ninguém move numa ousadia como essa se ele não for um homem de oração. Ninguém realiza esses sinais, ninguém enfrenta situações como essa e vence se não for uma pessoa de oração. Eu costumo dizer que oração não é algo essencial na vida do crente. Eu costumo dizer que oração é algo vital na vida de um crente. É algo, querido, de sobrevivência. Pessoa que não tem uma vida de oração é uma pessoa faminta. Uma pessoa que não tem uma vida de oração é uma pessoa sem vida. Porque a oração, a primeira coisa que a oração ela faz, ela provoca alinhamento. Amém, querido? A oração, ela traz a nós alinhamento, ou seja, alinhamento é o que, querido? É eu me moldar na vontade de Deus. É eu me mover na vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos o quê? Mal. Pedimos para esbanjar nos nossos próprios o quê? Prazeres, a Bíblia diz isso. E a oração, a coisa, querido, que nos leva a pedir bem, que nos leva a pedir bem, que nos leva, querido, a entender de como que nós precisamos pedir e o que pedir e a maneira de pedir é a oração. É a oração que traz alinhamento. A oração, ela traz visão. E a visão, querido, evita discussões. A oração evita dúvidas. A oração, querido, traz visão. E a visão, querido, evita isso. Evita dúvidas, evita discussões. Evita ficar tateando, querido. Visão nos dá isso. E muitas vezes a pessoa, ela não ora e por isso ela anda tateando, ou seja, ela não tem firmeza de propósito. E Elias nos mostra que ele era um homem de oração, querido. Um homem de busca.
A Bíblia nos mostra isso, porque ninguém realiza o que ele realizou, querido, se não for uma pessoa de oração. A Bíblia nos mostra, querido, que Elias, ele era um homem que se separou para Deus. Consagrado. O que é uma pessoa consagrada? Uma pessoa o quê? Separada. Separada do pecado. Elias era um homem consagrado, era um homem separado. Um homem, querido, que se dedicou ao reino de Deus, se dedicou ao Senhor. E se nós queremos também, querido, realizar grandes coisas, se nós queremos vencer, se nós queremos ser pessoas que passam nessa vida não apenas de passagem, mas que deixam um legado, nós precisamos ser separados, nós precisamos ser consagrados. Aleluia. Eu costumo dizer que tem pessoas que falam, não, Deus, se eu alcançar a salvação só já está bom. E deixa eu dizer algo para você, o intuito de Deus não é só te salvar. Ele quer te salvar. Ele quer nos salvar sim, mas esse não é só o intuito de Deus. Eu não penso assim, porque se Deus quisesse somente nos salvar, no dia que nós recebemos a salvação, Ele já nos levaria. Deus, Ele quer nos salvar e Ele quer nos usar. Ele quer nos levar a ser canal de bênção. E há dois, querido, princípios, querido, dois conselhos elementares que nós precisamos carregar. Primeiro, querido, o que os céus estão pensando a respeito de nós. E segundo, querido, o que eu sou diante dele. Então Deus, Ele não quer, querido, apenas nos salvar. Ele quer que nós sejamos um canal de bênção. Você já observou na história de Elias, que quando Elias aparece, ele aparece e ele libera uma palavra para Acabe que não ia haver chuva sobre Israel, querido, não ia ter nem orvalho. Segundo a palavra dele. E logo em seguida Deus pega esse profeta e leva para o Querite. Depois que ele fica ali no Querite por cerca de 2 anos, alguns estudiosos dizem isso, depois Deus leva ele para Sarepta, para depender de uma viúva. Ou seja, Deus, querido, diante das situações que nós passamos, das adversidades que nós enfrentamos, Deus, Ele não está, querido, jogando tempo fora. Amém? Eu costumo dizer que Deus não joga a conversa fora. Ou seja, Deus não usa conversa fiada. Deus não perde tempo. E às vezes nós ficamos naquela coisa, mas Deus, por que isso? Mas Deus, por que aquilo? Deus, porque eu queria te, Deus, porque, Senhor, a viúva. Deus, Ele não joga, Ele não perde tempo. Deus não joga conversa fora. As situações que Deus permite nós passarmos, querido, Ele permite porque Ele está nos preparando, querido. Ele permite porque Ele está nos forjando. Se você observar, querido, depois que Elias estava sendo sustentado pela viúva, depois do momento em que Elias liberou a palavra sobre Acabe, que não ia ter chuva, do momento que ele foi para o Querite, até o dia que ele apareceu de novo em Israel, foi 3 anos. 3 anos sustentado por corvos, 3 anos sustentado por uma viúva, 3 anos sendo forjado por Deus, para algo maior, porque primeiro Ele tinha mandado o céu fechar, agora o céu tinha que abrir de novo. E Elias, quando ele volta para o cenário, ele aparece novamente, querido, aqui,
Elias aparece já agora, querido, desafiando os profetas de Baal. É interessante que a ousadia desse profeta era tão grande que ele se volta, né, para o povo e diz: achegai-vos a mim. Ou seja, ele tinha visão, ele tinha certeza daquilo que o céu pensava a respeito dele, e por isso ele diz: achegai-vos a mim. E ele se volta para o povo e diz: até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar tateando, andando errante? Se Deus é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. E ele propõe ali um desafio, querido, porque Elias, ele estava debaixo, querido, de um envio, e ele tinha certeza daquilo que os céus pensavam a respeito dele. Você sabe o que os céus pensam a respeito de você, querido? Você sabe? Elias sabia o que os céus pensavam a respeito dele, querido. Você sabe o que você é, querido? Para Deus. Elias tinha essa convicção, Elias tinha essa certeza. E querido, e às vezes nós temos a impressão, querido, que nós olhamos para esses homens, para essas mulheres da Bíblia, que achamos que essas pessoas aqui eram muito melhores do que nós. Não eram. A Bíblia diz que eram sujeitos aos mesmos pensamentos, às mesmas paixões do que nós, os mesmos sentimentos. Não eram. A gente tem a impressão, às vezes, de achar que eram super-homens, super-mulheres, que não tinham dia mal, que não tinha. Ué, se a gente olhar para a história de Elias, vamos ver que Elias teve um momento que ele ficou deprimido, depressão mesmo, depressão, foi parar numa caverna, ao ponto de chegar para Deus e dizer: Deus, eu não sou melhor do que meus pais, Deus, me leva, me mata. Sabe o que é bom em Deus, é apaixonante em Deus? É que Deus, Ele ouve tudo que nós falamos, mas nem tudo Ele responde da maneira que nós pedimos. Né? Deus é bom, né? Deus é bom. Elias pediu a morte, orou e falou: Deus, me leva. Mas Deus volta para ele e fala: não, Elias, você ainda tem que ungir alguém no teu lugar. Então, irmãos, Elias era um homem de oração, Elias era um homem separado, Elias era um homem de fé e de coragem. De fé e coragem. A ousadia de Elias era tremenda. No momento que os profetas de Baal estavam ali, querido, oferecendo o sacrifício deles a Baal, e a Bíblia diz que já tinha passado pelo meio-dia e nada de Baal responder, e Elias olha para eles e fala assim: ore mais alto, talvez ele não esteja ouvindo, talvez o Deus de vocês estão ocupado. Olha a ousadia, porque Elias sabia, querido, que os céus pensavam a respeito dele, e Elias tinha certeza e a convicção de quem era Deus. Elias sabia que Deus não era Baal, que Baal, querido, não tinha essa autoridade, porque as pessoas tinham elegido Baal como Deus da fertilidade, como Deus da agricultura. Tudo aquilo que acontecia em Israel era Baal, o povo tinha elegido, e Elias apareceu no cenário, e quando ele declara que não ia ter chuva, justamente para mostrar quem era Deus, que a chuva quem dava era o Senhor, que os céus, querido, pertencem a Deus. Ele age nessa maneira por causa disso. Elias era um homem de fé, de coragem.
E a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos olhar para aquele monte e dizer, passa dali para colar. Ou seja, nós vamos olhar para a montanha de problemas, para as dificuldades, ali uma linguagem figurativa, né? Nós vamos olhar para as nossas dificuldades e vamos profetizar que elas vão sair da nossa frente, e em nome de Jesus elas vão sair, e nós vamos vencer. Aleluia. Como estão entendendo? Diz glória a Deus. Então, primeira coisa, Elias era um homem de oração. Oração na nossa vida é algo que é vital. Se você não tem uma vida de oração, eu quero te dizer, querido, começa a experimentar o que é ter uma vida de oração. Agora, não adianta dizer, Deus, eu não tenho uma vida de oração, Senhor, mas eu quero ter, eu vou começar, Deus, orar, Deus, eu vou começar a orar 2 horas por dia. Faz isso não, você não vai dar conta. A gente não constrói uma casa, querido, do teto para baixo, a gente constrói do alicerce para cima. Não é verdade? Deixa Deus colocar os corvos para te alimentar. Separa 15 minutos, separa 20 minutos do seu tempo. Começa a orar. Você vai ver, querido. Não tem viagem mais doida, querido, mais apaixonante do que quando você entra na oração e você sente o Espírito Santo te levando. Não tem. Eu lembro uma vez que Deus me pegou assim, uma das vezes que Deus me pegou de jeito. Eu sempre falo isso, já tem muito tempo que eu não falo, vou repetir. Uma vez eu cheguei em casa, eu estava diante da televisão, isso era uma quarta-feira, estava assistindo um jogo de futebol. Acho que Deus queria falar comigo, e segundo que eu acho que o jogo também estava passando, era muito ruim. Flamengo e Palmeiras. Terrível, né? Aí, Deus falou comigo, você não desliga essa televisão? Eu senti Deus falando. Eu ouvi uma voz assim. Eu não estou falando audível não, mas aquele sentimento, você não desliga essa televisão, vai orar. Irmãos, é tão bom obedecer a Deus. Sempre dá certo quando você obedece a Deus. Sempre. E eu lembro que eu entrei na presença de Deus. Eu lembro que eu comecei a orar assim, era por uma volta de umas 10h30. Eu só sei, querido, que quando eu parei de orar, que eu fui entender onde eu estava, já era umas 3h da manhã. Eu falo assim, eu fico arrepiado. Eu tive uma experiência com Deus tão grande, e eu sentia que parece que eu estava sendo arrebatado. Uma experiência tão grande. A bispa fala que eu orava tão alto, que acho que os vizinhos, 4 casas para baixo, escutavam. E eu não sabia. Gente, não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não tem. Não tem coisa melhor. Deus é Deus. Eu lembro um dia, eu vou contar uma experiência com vocês, que aconteceu há poucos dias. Vocês me conhecem. Sim ou não? Teve um dia aqui, eu estava bem, aquela fase de Elias, meio deprimido. A gente tem isso aqui também, irmãos. Estava aqui na igreja, aqui, sozinho um dia aqui, de dia aqui, estava triste. Aquelas lutas que o pastor passa.
Eu costumo dizer que tem gente que gosta de ficar reclamando. Ele podia ser pastor pelo menos um mês, no lugar do pastor dele. Aí, irmãos, estava aqui triste, esse dia eu estava triste mesmo, triste, para baixo, sabe, me sentindo como Elias. E eu saí aqui, falei, vou para casa, era um meio-dia. Eu nunca fui atrás disso e não vou. Eu saí aqui na porta dessa igreja, meu carro estava estacionado ali, os cones aí tudinho. Uma senhora passou, vestidão. Ela foi até na ponte, voltou. Foi de novo na ponte, voltou. E eu pensei que ela estava perdida. Aí acionei o alarme do meu carro, tal, abri a porta e entrando. Na hora que eu entrei, ela virou para mim assim: eu posso orar por você? Na hora eu não compreendi, eu falei assim: não, quero orar por você, posso? Você pode ficar aí onde você está no carro aí, eu fico aqui, onde eu estou aqui, no meio da rua. Irmão, Deus quando quer falar, Ele fala. E a gente não precisa ir atrás dessas coisas, não. Eu nunca fui atrás de profeta. Nunca fui. Primeiro porque eu tenho profeta. Primeiro porque eu tenho pai espiritual. Primeiro porque eu tenho pastor. Primeiro porque eu tenho endereço. Né? Quem fica andando atrás disso aí, daquilo, de um lado e para o outro, é porque não sabe que tem endereço. Não tem identidade. E aquela mulher falou tudinho que eu estava vivendo naquela semana, tudinho que eu estava passando, por que eu estava triste, por que estava as situações, e Deus liberou uma palavra. Falou: não temas, Deus é com essa igreja, Deus é com essa igreja, não temas. Ela não sabia nem quem eu era, nunca me viu, deu o recado e foi embora. Virou as costas e foi embora. Nem perguntou meu nome. Falou: não temas, Deus é com essa igreja. Deus está trazendo livramento para vocês. Não temas. Deus é Deus. Amém, querido? Deus é Deus. Deus, Ele não mudou. Deus não. Quando a gente tem uma vida nele, quando a gente se consagra, meu irmão, tem sofrimento, tem dor, mas tem muita vitória. Tem sofrimento, tem dor, tem, mas é Deus nos moldando, é Deus nos forjando, é Deus nos preparando para coisas maiores, é Deus nos preparando para coisas grandiosas. Amém? E você pode ter certeza, quando você tem uma vida em Deus, quando você tem uma vida no Senhor, Deus, Ele sempre vai te dar uma palavra. Ele sempre vai te dar uma palavra. Eu nunca fiquei sem uma palavra de Deus nos momentos difíceis. Nunca. Fiquei sem uma palavra de Deus. Então, meu irmão, fica firme. Deus, ainda, talvez você esteja passando uma luta, uma situação, querido, e você possa estar achando que Deus te esqueceu. Deus não esqueceu de Elias. Deus foi lá na caverna onde Elias estava. Deus se volta para ele e fala assim: Elias, por que você está aí? Esse não é o teu lugar não, Elias. Come e bebe, porque a sua caminhada é sobre modo grande. Querido, deixa eu te dizer algo. Essa luta não é o final, é apenas o início da caminhada. Essa luta, querido, não é o fim, é apenas o início daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus vai lá em Elias. Deus não abandonou Elias porque ele estava cabisbaixo, porque ele estava triste, porque ele estava deprimido. Deus não abandonou ele, Deus foi lá nele. E a Bíblia diz que o Senhor, querido, envia pão sobre as brasas e água fresca.
para Elias. E Deus se volta para ele através daquele anjo e diz: come e bebe. Elias estava tão triste, querido, que ele comeu, bebeu e depois fez o quê? Primeira vez, dormiu de novo. Era traço de depressão mesmo. Aí o anjo voltou lá de novo, tocou nele, cutucou ele e falou: come e bebe. Pão de novo sobre brasas, água fresca, come e bebe, porque a sua caminhada é sobremodo grande. Sai daí, Elias, vai para o monte, não fique na caverna, sobe o monte. Amém, queridos? Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: querido, sua caminhada é sobremodo grande. Fala para ele assim: Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus não nos esqueceu. Deus não te esqueceu. Sua caminhada ainda é sobremodo grande. Apenas se coloca na mão dele. Apenas se lance nas mãos do Senhor. Deixa aqui, que Ele vai te conduzir. Amém, queridos? Levante a sua mão. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã. E eu abençoo a vida de cada um agora. O Senhor não esqueceu de nenhum de nós. O Senhor não esqueceu de nenhum de nós. E eu sei, Deus, que o Senhor está ministrando a corações aqui hoje. Eu sei que teve alguém que saiu de casa, Senhor, que precisava ouvir isto. E desta maneira. Deus não se esqueceu de você, querido. Deus não se esqueceu de você, minha irmã. Sua caminhada ainda é sobremodo grande. Apenas se alimente de Deus. Se alimente da palavra. O pão representa isso. Se alimenta da palavra. Bebe da água do Espírito, porque a sua caminhada ainda é grande. Oh, Senhor, ministra no seu coração agora. O Senhor ministra na sua vida em nome de Jesus. Recebe agora renovo. Receba agora poder de Deus, vida do Espírito, poder que vem do alto, que emana do Pai das luzes. Receba em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, que cada um saia daqui, Deus, fortalecido. Senhor, ó Deus, assim como Elias, Senhor, que o Senhor possa alimentá-los, ó Deus, com o seu poder, meu Pai. Eu oro, Senhor, e abençoo agora cada um, em nome de Jesus, e declaro vida de Deus, vida do Espírito, uma unção que emana do trono, que desce do alto, que vem do Senhor, sobre cada vida aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém, queridos. Amanhã estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, nessa semana poderosa. Sábado vai ter aqui o encontro com as mulheres, e logo em seguida, às 19 horas, nós vamos ter o encerramento da campanha. Você pegou o envelope do desafio, da oferta, amém, especial de Elias, que você possa levar para sua casa. Você que ainda não pegou, pode pegar lá atrás, em nome de Jesus, você levar e trazer uma oferta especial no sábado, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus, amém.